Fala, torcedor vascaíno, forte abraço, saudações vascaína. Vitória de ontem aí, hein? Importante pro Vasco, Copa do Brasil. A gente levando aí essa partida pro dia 13 com uma boa vantagem, né? Esse 2-0 aí foi muito importante, apesar de ter sido 3-0, mas a gente vai falar aí a respeito. Agradecer a galera que tá chegando no canal, se inscreva aí no canal. Muito importante a sua inscrição, curte, compartilha com mais vascaína aí, seu like também dá um valor muito importante para o nosso canal. E é isso. Vamos falar dessa partida de ontem, uma partida extremamente importante. O Vasco não entrou bem em campo, né? A partida foi muito trabalhosa para a equipe vascaína. A equipe do Paysandu entrou com uma aplicação muito grande, principalmente na marcação. A marcação alta dele estava incomodando bastante o toque de bola da equipe do Vasco. O Vasco precisava fazer muitas transições, virada de jogadas constante, estava tendo um pouco de lentidão nas trocas de passe, era muito perceptível isso, a gente assistindo o jogo. Quando o Vasco acertava os passes e acelerava lá na frente, desestabilizava a equipe do Paysandu, mas em poucas vezes aconteceu isso no primeiro tempo. O Vasco no primeiro tempo foi muito aquém da partida, né? E na segunda etapa, primeiro tempo, né, reforçando aqui, terminou 0-0, com futebol vascaíno um pouco pobre, podemos dizer assim, para as pretensões de Vasco da Gama. Tentar retirar o resultado da equipe adversária lá no Mangueirão. No segundo tempo o Vasco entra de uma forma bem diferente, uma aplicação um pouco maior, sistema de jogo diferente, o Rojas jogando um pouco mais para o lado esquerdo, ajudando mais um apoio ali para o Cuiabano e o Andrés Gomes. Dentro dessa condição de mudança, de percepção, o Renato Gaúcho na coletiva ainda falou que pediu aos jogadores a ocupar os espaços que a equipe do Paysandu estava oferecendo, e foi nisso que o Vasco começou a explorar. E aí, numa jogada ali de linha de fundo ali do lado esquerdo do campo adversário, o Rojas pressionou uma saída de bola ali, o Paysandu fez a retirada da jogada, ele bateu rapidinho o lateral oferecido ao Vasco, né? Conforme o jogador do Paysandu chutou a bola para a lateral, ofereceu a lateral para o Vasco. O Rojas foi muito inteligente, rápido, passou por Andrés Gomes, que fez o cruzamento no pé do Spinelli, que ele deu tempo de dominar e fuzilar para dentro do gol. 1-0 Vasco, com o Vasco melhor dentro de campo, mais postado, bem na partida, marcando bem, né? Colocando as linhas altas de marcação também para pressionar um pouco o Paysandu. E aí, logo depois, 5 minutos, uma jogada aqui também, mais uma jogada do lado esquerdo, né? O Cuiabano fez aquele cruzamento para a área e o Spinelli de cabeça, segundo gol. 2 gols de Spinelli, né, na partida. Centroavante aí mostrando a sua capacidade de origem, né? Que é fazer gols. E ajudou muito, né, a dar uma tranquilidade, podemos dizer assim, dentro da partida. O Vasco pôde fazer as suas trocas. Entraram depois Nuno Moreira e o Adson. O Adson para dar aquela correria, aquele dinamismo, tanto no meio quanto na ponta direita. Fez ali boas jogadas. Nuno Moreira também, flutuando bastante ali no meio de campo, dando muito espaço e toque de bola para fortalecer um pouco mais o ataque do Vasco, o Andrés Gomes ali e o Spinelli. E depois entraram também Matheus França, Brenner e o Hugo Moura. O Hugo Moura entrou quase no final. Thiago Mendes sentiu alguma coisa ali na coxa ali. Depois a gente vai ver como é que está a situação do Thiago Mendes. Mas é um jogador que não pode ficar fora dessa equipe, né? Esperamos que não seja nada grave. Então a equipe do Vasco continuou pressionando, marcando, tocando bem a bola, dominando a partida. E ali quase no finalzinho ali, né, o Brenner fez uma jogada que lá atrás foi interceptada pelo Puma Rodrigues. Puma Rodrigues também fez uma boa partida ontem. Interceptou uma jogada de ataque da equipe do Paysandu. E diante da continuidade da jogada, ele fez um lançamento para o Brenner. Brenner entrou na área, um garra-garra com o zagueiro ali. Ele conseguiu desvencilhar da marcação, abriu a jogada e tocou para o Nuno Moreira, que
como o Renato falou, ele estava ocupando aquele espaço ali que o Paysandu deu e deu um tapa no cantinho, 3-0 Vasco. E aí, como sempre, o VAR entrou e anulou o gol do Vasco, alegando falta do Brenner. E aí toda a mídia já se pronunciou, até o próprio comentaristas e o próprio narrador do jogo também acharam que não foi falta do Brenner, foi ali jogada de briga mesmo ali de corpo, né? Renato Gaúcho até citou na coletiva também uma questão ali, mas não quis polemizar tanto, até porque Renato Gaúcho também não estava muito tão bem ontem, perdeu a irmã dele, né? E até fortalecer aqui o Renato nesse sentimento da família, que ele possa suportar essa dor que é muito gigantesca quando a gente perde um ente querido. Mas aí o Renato, mesmo de forma abatida ali, conseguiu conversar, conseguiu dar entrevista, né? Comandar a equipe de campo e dar entrevista falando também da situação do falecimento de sua irmã, mas focando aqui agora, falando dessa questão do árbitro, do gol, o Renato Gaúcho foi bem enfático, falou que jogada, o futebol futebol é o esporte de contato, e ali é o contato que é normal, os dois jogadores tentar o espaço, tentar ocupar a posse, né, tentar o domínio da bola, e a bola estava total domínio do Brenner, a bola não estava em domínio do zagueiro, estava em domínio do Brenner, ele tomou o espaço ali, tomou a frente do zagueiro do Paysandu, mas o árbitro de vídeo entendeu que o Brenner puxou a camisa do jogador, fez a falta, mas os 2-0 ficou um placar bem satisfatório para que a gente, na volta, né, contra o Paysandu aqui em São Januário, no dia 13 de maio, a gente possa manter essa postura, tentar manter a regularidade, não sofrer gols, que é o mais importante, como aconteceu ontem, não sofremos gols. É a segunda partida com o Renato Gaúcho que a gente não sofre gols. E encaminhar essa classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, né? E agora, fim de semana, a gente tem um jogo importante aí contra o Corinthians. Lembrando que o Corinthians foi punido, né? Não pode jogar no seu estádio. Vai ter que ter uma distância de 100 km dos seus domínios. E o Vasco vai com tudo para tentar também, nesse jogo contra o Corinthians, tentar trazer um resultado positivo, que o brasileiro também é uma prioridade, é a principal prioridade do Renato, né? Mas a gente já falou aqui no canal, Copa do Brasil e Brasileiro deveriam ser realmente prioridade. Sul-Americana, caso consiga algo mais à frente, seria lucro, mas Copa do Brasil e Brasileiro devem ser mesmo o foco do Renato e a comissão técnica, junto com os jogadores. Então, esse jogo importantíssimo agora contra o Corinthians no domingo, para a gente poder sair com a vitória e manter ali aquela posição ali entre os 10 do Campeonato Brasileiro. Fechou, galera? Tamo junto. Forte abraço. Se der da moral, mais uma vez, peça, curte, compartilhe com mais vascaínos, se inscreva no canal, é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!